Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer ver algumas pessoas novas aqui, né? Pelo que eu saiba, já fui informado que tem 3 pessoas novas, né? E eu quero integrá-las no meu trabalho. Eu estou fazendo uma análise do livro da Joana de Ângeles, que chama-se O Homem Integral. Nós estamos na 4ª aula, mas vocês que são novos vão acompanhar com certeza, porque cada aula a gente faz um trabalho de... É quase que independente, né? É uma continuidade, mas super tranquilo de entender. Começo, meio e fim. Tem começo, meio, fim em cada aula. Bom, como a Vânia colocou na nossa abertura e mencionou a saúde física, a dor física, e a aula do nosso colega semana passada, que falou na dor, estamos falando da dor física. Hoje nós vamos para um outro tipo de dor, né? Que é a dor mental, a dor da alma, a dor do espírito. Então, essa questão, esse tema, já vem com essa pergunta: quem é que manda em quem? O corpo manda na alma ou a alma manda no corpo? Né? Para a gente ter essas dores, para ter esses sentimentos. E quando eu pergunto, vocês podem responder se quiserem. Fala. Você falou assim? Bom. A alma que manda no corpo. Justamente. É por eliminação e até pela situação que nós estamos aqui trabalhando o espírito. Nós somos espíritas no sentido de que estamos à procura, né, daquilo que hoje no livro da Joana vai nos ensinar através do Divaldo de Franco. Então nós vamos falar hoje sobre autodescobrimento, né? Que a gente precisa de se descobrir quem eu sou. Eu sou um espírito, mas e daí? Como é que funciona ser um espírito? Ter uma alma? Vai para onde? Veio da onde? Enfim. Depois nós vamos falar sobre a consciência ética, né? Porque para você fazer um autodescobrimento, para você se autoconhecer, você precisa alimentar a consciência e principalmente a consciência ética. E depois nós vamos falar a diferença entre religião e religiosidade, né? Porque tem uma grande diferença. E é importante, quando a gente quer se conhecer, saber onde eu estou, em que momento da minha vida eu estou, em que fase, em que estabelecimento, o que eu estou aprendendo. Então, religião e religiosidade vai nos dar essa diferenciação. Mas eu quero começar pelo último tema da semana última que nós trabalhamos e que nós falamos sobre os mitos. E o mito, ele é interessante porque falou, até nós trouxemos um mito aqui. Só um minutinho, gente, deixa o 0450. Nós falamos sobre o mito do Zeus e do Prometeu. E nesse mito, a história é: o Zeus é um deus, que naquela época tinha vários deuses, ele era um deus. E o Prometeu era uma criação desse deus, um ser. Né? E um dia, esse Prometeu descobriu o fogo e considerou que a partir do fogo ele podia iluminar a Terra, o universo, as almas, enfim, iluminar, dar luz. E aí o Zeus, que era um deus, se ofendeu com isso. Pasmem vocês, imagine um Deus se ofender com uma coisa que você fez e que descobriu e que queria o bem de todos. E aí o mito mostra
que esse Zeus, ele de fato, o que acontecia? Ele se ofendeu porque, de alguma forma, é como se o ser criado dele ultrapassou os poderes dele. Então é o primeiro momento que a gente vê que, será que quando a gente fala em Deus, a gente está falando exatamente de um Deus que pode se ofender? Eu me perco às vezes aqui, mas eu volto logo. Só um minutinho. Então, o que vocês acham? Vocês acham que é cabível para alguém superior se ofender, se sentir inferiorizado por um outro? Então, isso faz a gente começar a questionar de que Deus nós estamos falando. É bem diferente de quando a gente fala assim, Deus, perfeição, justiça integral, né? Todo-poderoso, nesse sentido. E é exatamente esse ponto que faz a mitologia se separar da filosofia. Porque nesse momento que os mitos estavam assim, a todo vapor, para explicar o que é alma, o que é universo, quem manda em quem, né, os deuses, isso tudo, neste momento começa, isso é século VI, mais ou menos, na Grécia, começa a filosofia ligada a uma ciência. E é por isso que a ciência, a filosofia aliada, elas procuram o logos, como eu coloquei ali. O logos é inteligência, é conhecimento. Então, a filosofia começa a dizer assim, mas como é que um Deus pode se ofender com o conhecimento, com o entendimento, com a prática do entender as coisas, da iluminação? Então, a gente começa a ver, tomar cuidado com certos mitos, porque senão a gente embarca nessas histórias. E hoje a gente vai ver um outro mito para falar sobre isso. Então, o nosso objetivo, inclusive, aqui no trabalho que a gente está fazendo, é a gente adquirir um senso crítico. A gente conseguir e adquirir, reformular os nossos conceitos, nossos princípios. Esse é o objetivo. Não só nosso, mas a partir do livro, que é exatamente isso que o livro nos traz. Muito bem. Então, vamos falar do primeiro item. E tem mais. Aquele Zeus que se ofendeu, ele tinha castigado. É o ponto principal, quase que passa batido. Ele tinha castigado o Prometeu e fez com que ele fosse preso numa rocha e que os bichinhos, né, os urubus da vida tal, picassem, comessem as vísceras dele durante o dia. E à noite ele se recuperava, porque assim ele teria eternamente esse suplício. Vocês estão lembrando de alguma coisa assim? Eternamente um suplício? Pode falar, fala. O que é? Exatamente, o inferno. Então, vamos começar a pensar, será que isso existe? Será que um Deus, todo justiça, vai fazer isso com a gente? Porque a gente está querendo crescer? Porque quem quer crescer significa
que ele tem pouco saber. E quem tem pouco saber, normalmente erra. Então a questão é, será que o erro tem que ser castigado? E assim é que a gente vai trabalhando as nossas ideias. Kant tem uma frase, que é um filósofo, que diz assim, vou ler: avalia-se a inteligência de um indivíduo pela qualidade das incertezas que ele suporta. Olha que bonito isso, não é mesmo? Inteligência, avalia-se a inteligência de uma pessoa, o quanto ele consegue superar, né? Em outras palavras, as incertezas, os erros. Será que eu faço isso? Será que é desse jeito? Será que não é? A gente tem incerteza o tempo todo, mas tem que fazer escolhas. Nós temos que fazer escolhas. E é a partir do resultado das escolhas que eu sei se eu acertei ou se eu errei. Então eu não posso, de antemão, primeiro, me preocupar em não tentar, porque pode dar errado, pode dar isso, pode dar aquilo. Tem que ir fazendo e resolvendo, certo? Como a gente diz normalmente, a vida é um eterno resolver problemas. Muito bem. Então, o autodescobrimento é um esforço que a gente tem para adquirir a nossa própria identidade. Quando a gente fala de saúde física, é a mesma coisa de dizer a sua própria identidade. Você tem que descobrir quem é você, o que você realmente quer fazer da sua vida. Qual é exatamente o teu trabalho evolutivo? Né? Porque todos nós temos um trabalho a ser feito, por isso que tem que ser autoconhecimento. Mas qual é esse trabalho? É comer, beber, dormir, trabalhar, comer, beber, dormir, trabalhar, ganhar o dinheiro. Será que é isso? Ou isso também? Então, quando a gente fala de aquisição de experiência, para você ter a sua identidade conhecida, é que quando você faz uma experiência e faz sem saber se vai dar certo ou não, é ali que você aprende alguma coisa. Se você não tentar, você não aprende. E muitas vezes a gente não tenta por medos. Então, e por que às vezes a gente tem medo? A gente às vezes tem medo porque a gente é treinado, educado para ser competitivo, principalmente nessa geração que nós estamos vivendo. Eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que galgar uma posição, eu preciso. Mas tudo isso no mundo material. E no seu mundo espiritual, como é que fica? O que eu preciso? E aí é que entra um grande trabalho, que é prestar atenção no que você faz. Porque mesmo que a gente está falando trabalhar tal, mas esse é um processo. O trabalho é um processo. Então você estuda, você trabalha para ganhar uma posição, para ganhar um salário, mas tudo isso, se você prestar atenção, você está crescendo para alguma coisa. Essa é a consciência que nós temos que ter. Você tendo essa, claro, isso, você consegue ter qualidade naquilo que você está fazendo. Você não faz de uma forma mecânica. Então, porque senão, se você não descobrir isso, você acaba
se sentindo inútil. Inútil, tudo. Tem até a música, né? Tudo sempre igual, né? Como é que é do Chico Buarque, né? Exatamente. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me acordo às 4 horas da manhã, parari. Então, isso é que não pode acontecer. Então, você tem uma utilidade, você tem um motivo para estar vivo. E qual é esse motivo? Só você mesmo é que vai descobrir quem é, o que é. Só você. Esse é o autoconhecimento. Então, existem valores. Então, agora vamos falar um pouco dos instrumentos que nós temos. Existem alguns valores na vida da gente que precisam ser treinados. Inclusive aqui eu coloquei recursos, né? Recursos que a gente tem em potencial. Quer dizer, quando a gente nasce, todo mundo nasce com um potencial. E nós aqui, no nosso trabalho, na doutrina, a gente chama de faculdades. Faculdades são potenciais inatos de cada um. Tem umas 36 faculdades, mas elas precisam ser alimentadas. Se elas não forem alimentadas, elas ficam do tamanho que foram criadas, pequenas, frágeis. E então, cabe a nós. Uma delas, por exemplo, é a liberdade. Vocês pensam que conseguir ter liberdade é fácil? A gente não tem liberdade. Onde a gente está hoje não tem liberdade. Nenhuma. Nós não temos liberdade física. Mas nós estamos falando de liberdade mental. Será que mentalmente eu posso ter liberdade? É um caminho difícil, mas você consegue. Quando você não obedece, você é mais livre. Quando você faz suas escolhas e você assume a responsabilidade daquilo, do resultado, você é livre. E quanto mais experiência você tem, mais livre você se torna. Porque é o seguinte, se você passa uma experiência negativa, e eu não preciso nem dar muitos exemplos, porque com certeza nós todos passamos, cada um está lembrando de alguma, né? Quando a gente passa por situações assim, o que vai acontecer? Alguém vem e fala, olha, eu estou passando por isso. Você já passou. Você fala assim, o negócio é o seguinte, faz assim, que você vai tirar da frente. Ou seja, a pessoa que já passou, ela vai entrar dentro de um novo valor que é de solidariedade. Então, a liberdade, solidariedade. A solidariedade vai te dizer assim, ajuda, mas não carrega. Porque não tem como, né? Não estava falando agora há pouco, Marinilce? Então, quanto mais... Porque a gente aprende, você tem que ser bonzinho, você tem que ser generoso, você tem que ser fraterno. Mas o que é tudo isso exatamente? É uma forma de você iluminar a cabeça dessa pessoa. Se ela captar, que bom para ela. Se não, não tem como. Não tem como. Nós somos individualidades, somos os únicos animais do reino animal que raciocina. Então, o raciocínio é uma faculdade que tem que ser colocado à prova. O raciocínio tem que funcionar. Não dá para o outro pensar por mim, solucionar por mim, resolver por mim. Eu tenho que sentir, analisar, concluir, fazer diferente.
É isso, é a liberdade. Agora, se eu vou chorar, se eu me preocupar com o que o outro vai dizer, porque não sei o que, aí pronto, você não sai do lugar. E eu vou adiantar até uma coisa aqui, quando a gente falar da religião e religiosidade, e que está escrito no livro, não sou eu que estou falando, Joana de Ângeles diz assim: precisa ter coragem para cortar os laços dessa situação de mando. E ali ele está falando da religião. Mas agora eu estendo isso para tudo. Você precisa ter coragem. Mas se eu fizer isso, vou ofender não sei o quê. Mas você está fazendo o seu melhor? Deixa a pessoa que está se ofendendo resolver também. Parece simples, eu sei. Parece. Então, olha aqui. Então, os valores que nós temos é respeito, que não é fácil de se conseguir. A gente quer o respeito do outro para nós, mas vai você respeitar? Tenho certeza que a gente não sabe respeitar direito. Porque a gente pensa que respeitar é ter bons modos. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Isso não é respeito. É educação. É educação. Respeito é uma coisa muito mais profunda. Respeito, inclusive, é saber perder. Acabou o jogo, perdi, tudo bem, te respeito. Inicia de novo. O que eu vou fazer? Respeito não é fácil. Então, eu estou mostrando quais são os valores a serem trabalhados, que são valores que vêm junto com a gente. Não se trata do físico, não. Quando a gente tem emoções, a raiva, o medo, o ódio, o rancor, vem por quê? Porque esses valores morais a gente não os pratica. Está com raiva? Então pode ter certeza que você não respeitou. É assim. Parece simples. Então, nós temos que conheça-te a ti mesmo, né? Não foi o que recomendaram para nós? Então, esses potenciais que nós temos, esses recursos em potencial que nós temos que descobri-los. Porque a gente nem pensa que isso tem que ser feito. E aí sim nós estamos dormindo. Estamos dormindo. Se a gente não percebe que tem esses valores para serem trabalhados, nós estamos dormindo. E aí, é claro que tem todo um trabalho de senso crítico que nós temos que fazer para saber fazer as nossas escolhas e para poder fazer, então, o enfrentamento com esses valores, que não são fáceis de se conquistar, de alimentá-los e de fazê-los crescer, né? Mas, veja, se nós não iniciarmos com essas observações, a gente não sai do lugar. Então, primeira coisa é planejar o que eu tenho que fazer quando acontece uma situação. O que eu estou sentindo perante essa situação? Gente, tem gente que sofre, mas que sofre terrivelmente com amizades, com o chefe de não sei da que, o líder não sei das quantas, sabe, umas coisas que você fala, Jesus, né? Tá bom, tá te fazendo, então pare e pensa, pare e analisa, porque ali tem alguma coisa para você crescer.
Não é para você sofrer, que nem um mito ali. Não é para sofrer. Ah, eu sou uma coitadinha, estou sofrendo, nunca dá certo. Não. É porque você tem que fazer alguma coisa ali, com aquele sentimento. Aliás, deixa eu ler aqui uma coisa para vocês. A verdade é uma coisa que todo mundo quer saber, mas qual é a verdade? Eu faço isso, eu faço aquilo. Qual que é o certo? Porque as pessoas, antes de fazer, já querem ter todo o mapeamento da situação. Por quê? Porque acredita que se errar vai sofrer. Ela não considera que se errar, ela está aprendendo. Então, uma das coisas que a gente precisa lembrar sempre é que nós temos uma origem divina. Não é esse Zeus que eu contei, mas é o Deus que a gente sempre fala, Deus me ajude, Deus não sei o quê. É desse Deus onipotente, onipresente. Quer dizer, é com Ele que eu conto, porque eu sou a origem dele. E se Ele é perfeição, eu também sou. Ou sou em potencial. Estou indo, né? Eu tô indo. Porque esse é o meu destino. O meu destino é ser perfeito. Agora vai depender de mim. E os dados que eu tenho para perceber que surgem conspirações emocionais, surgem emoções emocionais que me intimidam. Nossa, estou com medo, estou com culpa. Ah, eu estou sentindo culpa. São o quê? Te intimida, é como se fosse uma armadilha. Porque você tem que sair daquele lugar. Nós somos inteligentes, nós sabemos que existe uma saída. É só procurar. Às vezes é mais difícil, às vezes não é tão difícil, mas à medida que você não resolve um problema, amanhã você vai ter 2. Aí sim fica mais difícil. Então, veja bem, a partir do momento que nós somos seres pensantes, que a gente descobriu através da filosofia, que nós pensamos e que nós temos obrigação de ter os melhores pensamentos para poder agir de forma coerente, a partir desse momento, a gente descobre que é uma aspiração. Quer dizer, eu posso ficar 2, 3, 4 encarnações sem fazer nada, não sair do lugar, como é possível. Ou você cresce ou você estaciona. Mas o homem não aguenta ficar parado numa fase. Ele não aguenta. É próprio desse potencial crescer. Então, às vezes a gente sofre porque tem que crescer e não quer crescer. Olha a incoerência. Não é? Então, o autodescobrimento é essencial porque rompe essa couraça, né? Essas coisas mal percebidas. E aí, uma das coisas que a filosofia fala, quando a gente olha no sentido de Deus, no universo, a gente vê que existe o belo, que existe a harmonia em tudo que está fora do meu alcance de realizar, né? Coisas que são as leis universais. Você vê um dia lindo, você vê uma chuva caindo, você vê uma planta crescendo, são tudo coisas, e você vê a harmonia nisso. Você vê que existe uma lei por trás que quer o melhor. E nós fazemos parte dessa natureza. Eu sou criação dessa natureza. Eu sou co-criador.
Deus me criou e eu sou co-criador, eu também crio. Aliás, essa sociedade está como está, por quê? Deus quer assim? Em absoluto. É porque eu sou co-criador, eu estou fazendo isso acontecer desse jeito. Eu, ser humano, nós, humanidade. E aí é que entra o segundo ponto, que é a consciência ética. Porque a consciência ética começa a te mostrar que quando você faz seu autoconhecimento, você percebe que você faz parte de um todo. E como co-criador, esse todo te pertence. Então não adianta pensar assim, mas está acontecendo lá no outra cidade, está acontecendo lá no outro país, está acontecendo do outro lado do hemisfério. Somos todos seres humanos e somos todos vítimas de tudo que acontecer. E nós estamos vendo isso acontecer, não estamos? Acontece lá do outro lado e todo mundo paga o pato. Então é onde aparece a consciência ética. Porque Joana de Ângeles mostra que o primeiro trabalho é com a própria individualidade. Mas você vai ter que continuar crescendo. E aí é onde as pessoas começam a fazer grandes trabalhos. Por exemplo, você pega Allan Kardec. Quando ele faz um trabalho que envolve o pensamento para uma humanidade, a gente pode considerar essa consciência ética que já chegou nele. Percebe? Quando a gente trabalha a consciência ética, a gente está falando de uma abstração também. Porque o que é uma consciência? A consciência é uma daquelas faculdades inatas, que também precisa crescer. Que consciência uma pessoa com 10 anos tem em relação a outra que tem 20? É disso que eu estou falando, é a consciência, tem responsabilidades. A consciência te traz responsabilidades. Então, eu tenho que crescer a minha consciência, eu preciso entender as coisas. A consciência depende do seu conhecimento, né? Muito do conhecimento. Muito. Mas só que... O que você não conhece, não é responsável. Não. Tudo que você não conhece, você não é responsável. Só que tem uma coisa. As próprias faculdades que são aptidões inatas, elas exigem que você tome conhecimento. Você não aguenta ficar ignorante. Quando você vai ver, você quer saber, você quer entender. Nem que seja aprender, sei lá, a ler e escrever, que seja, não sei. Mas eu quero entender, eu quero ter essa profissão. Você está indo atrás do conhecimento? Então, ir atrás do conhecimento significa que está crescendo a tua consciência. E aí cresce junto a responsabilidade. Porque tudo tem consequências, né? Tudo, claro. Tudo tem consequência. Então, quando você tem consequência, mas se você não fizer para aprender, aí no livro coloca que nós temos um problema atávico. A palavra atávica é muito interessante aqui para explicar que nós somos um produto de uma evolução, né? Nós éramos primitivos, vivíamos na caverna, depois saímos da caverna, fomos plantar, e a agricultura apareceu, e depois a tecnologia está aqui, e é evolução, isso é evolução. Mas, muitas vezes, as experiências atávicas não saem de dentro da nossa memória, que é uma outra faculdade, com a facilidade que a gente imagina.
Tem muita gente que traz. Então, a Joana, ela coloca, atavicamente receoso. Uma pessoa que é receosa vem do passado dela, de vidas passadas. Então, atávico quer dizer que vem trazendo. Vem trazendo. Vem acreditando. Teve uma experiência muito ruim e ficou com medo e acabou. E o medo não consegue perceber que está em 2022, que não tem mais, sei lá, um leão que vai matar ele, sei lá o quê. Entendeu? Ele é atavicamente receoso. Então, esse tipo de pessoa, né, que vem com essas sensações, ele experimenta conflitos que vão atormentá-lo. Então é onde precisa procurar ajuda, precisa ler muito, entender, conheça-te ti mesmo, né? O autoconhecimento. Tem muita literatura, gente. Pega a internet, põe uma palavra lá, aparece coisa para você ler pro resto da vida a respeito daquele sentimento, daquela situação. Porque não pode continuar sentindo o que sente. Que está fazendo mal, trabalha aquilo. Tira da frente. Porque muitas vezes sabe, criança, existe uma diferença entre uma pessoa que tem medo e se torna egoísta. Por exemplo, tem medo de perder dinheiro, sei lá. Então, passa fome. Aí pega e começa a não gastar e fica ali, preso ali naquela situação do dinheiro. Isso é uma pessoa, ela não é egoísta, que é diferente do egocentrista. O egocêntrico é essa pessoa que tem medo porque veio de um problema atávico qualquer. O egoísta é diferente. O egoísta é aquele que passa a perna no outro e não está nem aí. Ele faz mal para o outro para conseguir ser, sei lá, promovido, qualquer coisa que seja. Para ganhar e esquece que o outro vai passar fome. Agora, o egocêntrico é ele com ele mesmo e está sofrendo lá porque guarda o dinheiro e não come, sabe assim? De medo de não ter. E fica incoerente, entra num conflito qualquer e é difícil de sair disso. Mas tudo isso é uma fuga da realidade. Então, quando a pessoa não tá dentro da normalidade das coisas, é uma fuga, uma falta de amadurecimento, enfim. Vamos ver aqui. Outra coisa, o autoconhecimento, a autoconsciência, ele precisa daquilo que você falou, tem que ter conhecimento, né? O conhecimento é que vai dar, só que precisa ser um conhecimento lógico. Como é que a gente vai adquirir um conhecimento lógico? Porque conhecimento eu posso ler e fica por isso mesmo. Então, o conhecimento lógico começa que quando você tem uma opinião e a outra pessoa tem outra opinião, você não tem preconceito. Isso já começa por aí. Tudo bem, cada um, a liberdade do outro pensar como queira. Mas você ir atrás daquela informação para ver até que ponto pode ser e pode não ser. Aí você começa a ter mais lógica. Há um trabalho mais lógico, né? Não ficar só com aquela informação que foi dada de primeiro, de começo. Porque quando te deram uma informação que você não tinha capacidade de analisar, por causa de uma maturidade, qualquer coisa assim, você tem a tendência de acreditar.
Aí você acredita naquilo e fica, ele entra no teu inconsciente, e isso se torna uma verdade e não sai mais de lá. E você é capaz de brigar por aquela verdade. Que não é mais verdade. Que ultrapassada. Né? Ultrapassada. Então, quando a gente medita, quando a gente faz introspecção, quando a gente faz assim, essas coisas, é para justamente, muita gente pensa que meditar é não pensar em nada. Não, pega um ponto de análise e analisa profundamente. Isso também é meditação. Né? E nós estamos num estágio do desenvolvimento da sociedade que, de fato, nós precisamos muito isso, do conhecimento lógico. Muito. Porque há tanta divergência, mas tanta divergência, que a gente está confuso. A gente não sabe mais quem está falando a verdade, quem não está, quem está te ajudando, quem está te empurrando para o precipício. Nós não estamos mais entendendo. Né? Enfim, eu falei das pessoas, deixa eu ver se eu acho aqui, isso é muito importante, deixa eu ver onde que está. Acho que é bioética, é no aqui mesmo. Porque assim, acho que é aqui. Sabe o que tá aqui. Eu falei do Allan Kardec como uma pessoa de projeção na sociedade para abrir nossas consciências. Mas tem um cara que eu descobri, eu também não sabia, chama Schweitzer. Ele foi filósofo, ele foi músico, ele foi teólogo, ele foi escritor, ele foi muita coisa. E ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1952. Então o cara não era pouca coisa. Mas o que me chamou a atenção é que ele foi pioneiro na bioética. Então, como nós estamos falando da consciência ética, ele foi pioneiro na bioética. E o que a bioética trabalha? Que é a vida, né? A ética da vida. Então, hoje, olha os problemas que nós temos. Suicídio pode ser bioético. Transplante, bioético. Aborto, bioético. Que mais? Transgênicos, bioético. Olha os assuntos. Célula-tronco, bioético. Então não dá para falar assim, eu sou a favor e sou contra. Não dá. Isso não é conhecimento lógico. As coisas são muito profundas. Muito, muito sensíveis e profundas. Então, nós temos que ter responsabilidade com aquilo que a gente acha. Porque não dá. Fertilização in vitro é outro problema atual, bioético. Sim, não, por quê, quando? Mas tem que ter, pelo menos, está dentro dos conhecimentos científicos para dar uma opinião. Imagine nós leigos que não estamos nem na área da ciência biológicas. Eu sou a favor, sou contra. Gente, é isso que leva as pessoas, como diz aqui no livro dela, a sermos pessoas espelho. O que é uma pessoa espelho? Foi falado na política aí. Você vai junto com a boiada. A boiada vai, a boiada passa, você vai junto. Você não está nem... Tem nada. Isso não é autoconhecimento.
não é autoconhecimento. É qualquer coisa menos autoconhecimento. Então, não é brincadeira esse puxão de orelha que neste livro Joana nos chama a atenção. É profundamente de responsabilidade. E por último, então, o nosso item religião e religiosidade. Para falar de religião e religiosidade, eu pergunto para vocês. Vocês sabem o que é ser um Estado laico? O Estado laico é aquele que passa todas as religiões, né? O Brasil é um Estado laico. Sim. Vocês sabiam que o Brasil é Estado laico? E vocês sabiam? Só na teoria. Quase que é só na teoria. Na lei está marcado que é laico. Na prática, não sei. Mas então, o que acontece? Desde 1759, 1700, quer dizer, 200 anos para lá, quando os jesuítas vieram para o Brasil, que eles queriam o quê? Impor a religião deles, que era o católico, vinha de Portugal, aquela coisa toda. E o Brasil conseguiu, a partir do Marquês de Pombal, conseguiu fazer o país ser um país laico. Tipo, vamos fazer uma coisa? Você fica lá, que a gente fica aqui, e a gente vai fazer o que a gente quiser. Ou vamos fazer o laico, que é liberdade de expressão, liberdade de culto. Ora, se o próprio Estado nos protege, por que ter medo e preocupação de ser espírita? Que a gente sabe que está assim. A troco do quê? Só pode ser atávico. O Estado protege mais ou menos, né? Não, o Estado protege. Legalmente, não. Quem não protege é a sociedade, que vai lá e te inferniza a vida. E aí você fica com medo. Você fica, mas se eu fizer isso, o cara lá não me dá um emprego. Faço aquilo, ele vai me olhar torto. A gente sabe como é que funciona. Então, você tem que saber o que você quer e lutar pelo que você acredita. Isso é liberdade. Você até paga um preço para ter essa liberdade. E às vezes um preço alto. Mas é a liberdade que nós estamos falando, que tem que ser conquistada. Porque se todo mundo fizer o que acha que é certo, talvez não estaríamos nessa condição. Porque a gente percebe, nós percebemos, nós sentimos que a sociedade, não só brasileira, mas como um todo, está de mãos atadas. Porque antigamente era só acontecer alguma coisa, tinha manifestação, tinha isso, tinha luta civil, tinha tudo. E agora você não vê nada. Nada. Por que será? Não sei. Nem quero entrar nesse mérito. Mas, isso em 1700, né, com o Marquês de Pombal, mas depois também teve o Rui Barbosa, que decretou, né, a separação definitiva do Estado com a Igreja. Separou. Estado uma coisa, Igreja outra. Então isso é liberdade, gente. É liberdade. Agora, se executa ou não, não sei. Bom, e aí também uma outra pergunta. Se o Brasil é um Estado laico, as escolas são laicas ou não? Difícil essa pergunta. Pergunta difícil? Pergunta muito difícil. É muito difícil. Hoje nem fala mais Fala. nas escolas assim, religião, né? Falam
uma educação para a família, não tem mais falar religião. Muda, o nome continua igual. Filosofia. Não, mas aí Mudou? mudou, não fala mais só de religião, ensinam as instruções, ensinam a moral, essas coisas, mas não ensinam só religião mais. Que bom. E a moral é libertadora? É, Então você está testemunhando, fico feliz. Pelo menos, né? Pelo menos, né? não fala mais aula de religião, essas coisas, sabe? Mas quando a criança faz uma coisa errada, como é que explica para ela moralmente? Mas Deus castiga. Hã? Use mais, é pecado. Não usa. Ai, que bom. O que que fala no lugar? Muito pode fazer assim, você é lindinho, maravilhosinho, tem que obedecer a mamãe, ao seu papai. Fala a verdade, Marinilze. É assim? É assim, Então tá bom. é a realidade. Ai, então tá bom. Então tá bom. Eu não tenho mais criança nas escolinhas, eu não sei. Por isso que eu estou perguntando para vocês. Mas se falar que não pode, nossa, é agressivo. Então. Hoje está feio. Então a coisa está feia. Mas eu estou querendo também, já que nós estamos falando em religião e religiosidade, só trazer um dado histórico. E é o seguinte: vocês sabem quantas igrejas consideradas católicas, enfim, existem no mundo? Muitas? Põe muitas. Põe muitas. Na Europa toda eles estão transformando igreja em restaurante, Mas sabe quantas igrejas tem? 33 mil igrejas. 33. Então você vai desde de uma igreja anglicana, de uma batista, protestante, e assim vai, sabe? Tem inúmeras. Mas a pergunta é, já que tem inúmeras, quem é que está com a verdade? Então, no mínimo, mas então, o respeito vai ter que começar por aí. O respeito. Então, eu tenho que ter 33 mil respeitos. Né? No mínimo. Mas o interessante é isso, a diversidade. Porque se você sabe que cada um tem o direito e você não vai brigar com elas, você fica feliz. Porque também a verdade tem que ser também recíproca. Ninguém pode brigar comigo porque eu sou isso ou sou aquilo. Então vai dar tudo certo. O problema é que um quer ser melhor que o outro. Esse é o ponto. Isso que a humanidade ainda não entendeu. Que não tem ninguém melhor. Cada um está tentando entender alguma coisa. Porque no fundo, estamos todos tentando entender o que eu estou fazendo nesse mundo, qual é a minha missão, para onde eu vou depois que sair daqui. Existe ou não existe, né? Eu vou amanhã, né? Porque tem gente que está muito perto. Claro. Então, gente, tem tanta gente que sofre, que briga sem necessidade, que dá nervoso de ver. Dá nervoso de ver essas disputas. E outro dado também que eu fiz um resumo, não de religiões, não de igrejas, mas de religiões. Então eu juntei as 5, 6 religiões mais importantes, que é o budismo, o judaísmo, a tradicional chinesa, o espiritismo, juntando tudo, né, deu aproximadamente
o islâmico, 3.300 adeptos. 3.300 adeptos das 5, 6 principais religiões do mundo, incluindo o católico. Só que, olha só, o católico, sozinho, tem 2 milhões, e a soma dos outros é 3.300.000. Então, não, tem muito mais do outro, juntando todas as outras. Todas as outras. Juntando todas as outras. Então, considerando a humanidade, tem muito mais pessoas que não católicos apostólicos romanos do que os apostólicos romanos. E quem é que mais coloca a minhoca na nossa cabeça? Católicos. Principalmente, eu estou falando agora da nossa realidade. Certo? Então, nós temos que falar, quem é que sabe? E isso é a diferença entre religião e religiosidade. Quando alguém fala assim, mas eu tenho minha religião. Porque nesse contexto da maioria não ser católico, o que acontece? Que a palavra Deus se perde. Ninguém sabe exatamente. Um tem o Alá, o outro tem não sei quem. Sabe, se perde. Agora, se você respeita, você diz assim, é o mesmo. É o mesmo. Ponto. Então, eu vou ler aqui para vocês, para terminar. Todos somos sua imagem e semelhança, né? Somos todos, claro. Eu acho que essa frase... Sendo judeus, sendo católicos, sendo espíritas. Cada um vai ter uma definição, né? Cada um vai ter uma definição. Mas eu acho que a definição do espírita que o Allan Kardec trouxe para nós é de uma lógica. Hoje, eu estando no meu patamar evolutivo, eu digo sim, é a melhor definição que eu encontrei até hoje. Porque o que é, não é quem é diferente. O que é Deus? Deus é inteligência suprema. Inteligência suprema, não tem ninguém mais inteligente. Eu também sou inteligente porque eu sou semelhança a Ele. Então, Ele, inteligência suprema, causa a primeira de todas as coisas. Tudo começa a partir dele. Bom, acabou. É inteligência, eu sou inteligente, eu preciso desenvolver a inteligência. Autoconhecimento é colocar minha inteligência à prova. Então, terminando aqui, onde que está a gente? Agora sumiu. Mas não faz mal, não vai fazer diferença. Aquele pedacinho que eu falei para você, olha. É indispensável a coragem de romper com a tradição. Rebelar-se contra a mãe religião. Libertar-se das fórmulas para encontrar a própria consciência geradora da paz. Não é lindo isso que a Joana traz para a gente? Por quê? Porque tradição, fórmula, essas coisas, é tudo imposto. É de cima para baixo. Então, pessoal, estamos terminando, e vou terminar com a mesma frase que eu iniciei de Kant. Vê se agora ela não faz sentido melhor. Olha aqui. Porque provavelmente eu devo ter colocado muito minhoca na cabeça de vocês, propositalmente. Então Kant disse, de novo, avalia-se a inteligência de um indivíduo pela qualidade de incertezas que ele é capaz de suportar. O suportar aí seria resolver. As duas coisas, sabe por quê? Porque tem coisas que você não vai resolver. Você vai ter que deixar quieto. Entender e ponto. Você vai entender, mas você não vai ter certezas. A incerteza é uma angústia do ser humano. Porque
sabe, após a morte, é uma incerteza. Por mais que eu tenha minhas convicções. Então, e sempre você vai querer saber mais, então é um nível de incerteza, porque eu não sei tudo. Isso me angustia. E tem um teórico, um cientista, que defendeu uma tese, a tese da incerteza. Então, a incerteza existe. Quantas incertezas eu consigo suportar? Então, para isso, eu tenho que balancear com algumas certezas. Aí, para igualar um pouquinho e aquietar, né? Mas incertezas que ele é capaz de suportar. Tá bom, gente? Era isso que eu queria conversar com vocês. Boa noite a todos.